A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival Mesa Brasil, tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. O apoio do Sebrae e Sebrae Delas compõem a programação deste ano e fortalece a pauta empreendedorismo feminino. Muito conteúdo para você que já empreende, para você que já tem um negócio ou para você que pretende começar no empreendedorismo. Boa oficina! Hoje a gente está aqui para se inspirar, conhecendo um pouco da sua história, para a gente poder fazer igual. Estou brincando. Para a gente poder aprender muito com você. Me fala um pouco da sua trajetória de virada de chave de artista para empreendedora, ainda sem falar de pandemia, tá, Lívia? Depois a gente guarda essa pergunta de pandemia. Mas antes, me conta assim, dos seus empreendimentos, que eu sei que você consegue ter um faturamento apenas com a música, mas com um somatório de empreendimentos. Então, fala para a gente um pouco desse somatório de empreendimentos, quando você fez essa virada de chave, conta um pouquinho para a gente aprender um pouco aqui. Maravilha. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu também sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro. Meu sobrenome é Itaboraí, então eu tenho um olhinho um pouquinho puxado, eu tenho uma origem um pouco aí indígena. O meu fundo de tela é um fundo especial do festival, que tem as cores rosa, branca e amarela, e o escrito Elas Festival 2021 aqui do lado, super bonito. E tem um traçado aqui do lado que me lembra o prédio do Niemeyer, lá da Praça da Liberdade. Não sei, esse design foi bem lindo. Bom, eu estou muito feliz de poder conversar e dividir um pouquinho da minha história com vocês, inclusive por um convite feito pela Raquel. Inclusive, fico muito feliz dela ter podido estar aqui hoje fazendo esse intermédio, porque é uma pessoa carinhosa, é uma mulher, além de branca, olhos claros e cabelo loiro, como diz na descrição do Pequeno Príncipe, no livro ele fala assim, as pessoas às vezes querem vender uma casa e falam, é uma casa grande, que custa 180 mil reais, milhões e pai, e na verdade elas deveriam dizer, é uma casa que o sol no amanhecer bate e você consegue, né, ter sombras bonitas aí no fim da tarde, enfim. Eu acho que para quem ainda não conhece a Raquel, como eu a conheço, é uma mulher, né, espirituosa, alegre, paciente, tem 2 filhos lindos e é uma mãezona e É uma para me fazer chorar ou para eu aprender com você, Lívia? você tá vendo como é que são as coisas? Obrigada. E é legal, né? Porque a gente vê, igual a Fabiana também, viu, gente, da Libras, é maravilhosa. Enfim, o Hermes ali, ó, todo mundo, que bacana ver vocês. Bom, para quem ainda não estou vendo, fique à vontade também para abrir a câmera. Eu acho que é sempre legal ver o rostinho de quem participa, mas quem estiver com a câmera também só escutando, vai ser uma alegria muito grande. Bom, é, obrigada pela apresentação, Raquel. Eu acho que a minha trajetória na música, hoje eu vejo que muito dos meus caminhos, quando são lidos assim, parecem que foram muito bem calculados, mas não foi assim. Foi uma rota um pouco turva, né? E um pouco. Eu comecei a fazer biologia antes de fazer a universidade de música, então as dúvidas elas vão surgindo pelo caminho. E
quando a gente vê essa palavra case de sucesso, né, a gente sente em algum momento que alguma coisa deu certo, é como se fosse muito planejada, mas as escolhas, a gente sabe, do dia a dia, elas não são tão claras, né? E a motivação da música, ela e do artista, ela começa primeiro num grau de elaboração que é mais etéreo, né? É um grau que passa por lugares não tão materiais, não tão conscientes e organizados. Ele passa pelo sentimento, ele passa às vezes por externar através da música, da arte, sonhos, enfim, e lugares de emoções. E esse lugar, quando a gente pensa em quantitatizar isso, né, ou organizar, eles parecem que vão perder a essência deles, que é uma essência pura. E era isso que talvez eu tenha pensado em determinado momento, quando eu comecei a tocar violão e não quis entrar na aula, falei, não, vou aprender aqui sozinha, porque senão vão me tolir a minha criatividade, né? Vão acabar com isso tudo. E aí, depois de um momento, eu fiz a biologia, e aí eu vou começar a história a te responder, Raquel, por esse lugar, porque depois que eu fiz a biologia, porque a gente vai seguindo as profissões de acordo com o dinheiro e a estabilidade que essas profissões às vezes dão para a gente, né? Eu morei um tempo na Suíça, e lá eles escolhem a faculdade normalmente depois de já terem experimentado vários trabalhos, porque aí sim eu vou seguir uma carreira, né, assim, porque eu já experimentei mais ou menos, talvez eu sei para onde eu queira ir. E aqui a gente não, a gente pensa assim, o que que vai dar um bom faturamento, e os caminhos são um pouco invertidos dentro da lógica de ser feliz, assim, ou de alcançar uma alegria real com aquilo que se trabalha e ganha dinheiro. Bom, e foi isso. Eu pensei em fazer biologia, ser professora de biologia, até o momento que eu vi que não era o que meu coração estava desejando, e eu sou muito essa pessoa que escuta a intuição e o que sente. Então, eu comecei a dar aulas de violão, de modo empírico. Eu nunca havia feito aula de violão, mas a minha mãe tocava, eu aprendi a tocar por revistinha e comecei a ensinar algumas crianças numa ONG, e essa ONG tinha uma verba por mês, e eu falei, ah, beleza, vou ensinar. E uma das alunas da ONG falou, eu gostaria de aprender a cantar no Palácio das Artes. E eu falei, o que que é Palácio das Artes? Ah, é uma escola muito legal em Belo Horizonte, que tem música, e tem uma prova muito difícil. Eu falei, ah, vamos fazer assim, ó, a gente se matricula juntas e eu pego o material dessa prova também para eu aprender e te ensinar o que que é que você vai precisar para passar. E acabou que eu passei no Palácio e essa minha aluna não. E aí começou a minha trajetória de estudos. E aí eu conheci um pouco do que era o estudo da música, né? Daquilo que era tão fluido em mim. E daí eu fui aprendendo a ler partituras, fui me preparando, fui conscientizando a minha escuta, né? Aprendendo coisas do canto. E daí eu vi que eu já tinha um know-how para tentar o vestibular de música na universidade. Então, esse começo de caminho, eu estou contando assim para vocês, para a gente pensar que até então, uma organização de vida, né, de fazer um curso acadêmico e tal, era o que era exigido, mas não estava passando muito pela minha consciência, assim. A minha aluna foi fazer uma coisa, eu fiz, passei, com aquilo eu vi que eu já conseguia prestar o vestibular para não ter, como se diz, uma toa na vida e ter uma profissão. E aí, com 22 anos, eu entro na faculdade de música. Já gostava de compor algumas canções, me inscrevia muito em festivais de canções, ganhava um dinheirinho com aquilo outro, mas os meus primeiros trabalhos foram em clínica veterinária, loja de roupa, assim, né? Igual todo mundo que precisa sair de casa. Eu saí de casa muito cedo,
e precisava me sustentar, e então fui fazer essas outras coisas. Eu descobri que a música poderia ser uma forma de ganhar dinheiro quando eu fui convidada para cantar em barzinho. Então, com 18 anos, eu tocava e cantava e tirava aí R$ 150 por noite, R$ 200. E aí, a partir de um barzinho, me chamavam para cantar num aniversário, e aí ia conseguindo um dinheirinho. E aquilo entrava do mesmo jeito que saía, né? Então, assim, eu não tinha um controle, não tinha essa ideia, sabia quanto que eu precisava para pagar meu aluguel, ou dividir ali com quem que eu estava morando, e foi assim por um bom tempo. E aí entrou o The Voice Brasil, que foi uma outra experiência que trouxe para mim o mainstream, né? Então aí você começa a pegar avião, viajar e ficar em hotéis, e aí a rede social explode, e você tem acesso a um mundo digital também, contato com pessoas e convites com um potencial financeiro assim também. Meu Deus do céu, o que o mundo é esse, né? A partir do The Voice eu entendi, por exemplo, uma coisa que eu não tinha entendido até então e que para mim era super boba, que era a questão de rede social, por exemplo, porque deu um boom em 3 dias depois do programa, eu tinha não sei quantos seguidores, e isso tudo, eu não tinha foto profissional, eu não tinha nada, como já tinha o quê? 24 anos, já cantava há mais de 10 anos, na noite, em barzinho, e não tinha nada. E a primeira vez que me deu esse estalo, na verdade, de começar a profissionalizar, foi para inscrever uma música minha autoral num festival da canção e me pediram um breve release. E eu falei, o que é release? Né? Assim, qual que é a minha história até aqui? E quando te pedem para contar a sua história, você começa a pensar na sua história, né? Assim, quem sou eu, de onde eu vim, o que eu tenho para oferecer. E aí a gente se pega organizando mais ou menos essa estrutura. Eu tenho dito, faz uns 2 meses que eu tenho lido mais o Freud, o Jung, e eu vejo que a gente se constrói nas nossas narrativas, né? Assim, vocês não me conhecem, ou se me conhecem, conhecem da rede social ou de um vídeo. Então, pelo que eu estou contando agora, vocês já vão figurando algumas coisas dentro da cabeça de vocês. Então, foi assim também. A partir do The Voice, e a necessidade de contar quem era a Lívia cantora, que até então não existia assim dentro da minha cabeça, eu comecei a me organizar como cantora. Num show que eu fiz, eu falei, a Simone de Beauvoir fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. E eu brinco, não se nasce cantora, torna-se cantora. E nesse processo, quando você vai buscando a organização também vai chegando até você. Modos de se organizar vão chegando até você. E foi num desses anseios que eu encontrei o Sebrae, né? Eu já tinha o Sebrae como uma empresa que ajudava empresas a se organizar, e eu não sabia que isso era possível dentro da questão artística, porque para mim a gente não era uma empresa, eu sou um ser humano que canto. Então essa visão ainda estava muito muito longe. Com The Voice, eu vi um mundo do mainstream e fui afetada também por produtores e pessoas que detinham direitos sobre coisas que eram muito, muito minhas. Por exemplo, a minha música. Alguém tinha um direito e ganhava em cima da minha música, da minha imagem, da minha voz. Eu assinei um contrato com a Globo, né, de não sei quantas páginas, aonde eu não receberia nada por estar aparecendo, justamente porque eles detinham esses direitos. E aí eu pensei, ó, tem alguém já organizado, sabe, assim, cuidando disso por mim. Então, tudo bem, ótimo, menos coisa para eu me preocupar, né? E aí depois vai passando, aí você vai e vê que você precisa colocar mais conteúdo na rede social, aí você vê que tem um público, aí você vê que as coisas começam a te atropelar.
e a gente não dá conta. Não dá conta, por quê? Porque não se ensina esse tipo de organização na escola. Os artistas grandes, né, os do top lá, uma Maria Bethânia, tem quem faça isso para ela, que também deve ter começado a fazer não sei como, e quem é muito, né, toca em barzinho não precisa disso. Então tem todo esse meio de escala que você não sabe o que que acontece, nem como acontece, como que é a produção de um show, e o artista normalmente ficava muito descolado dessa parte de produção. Mas com o YouTube, que é o Broadcast Yourself, né, produza-se a si mesmo, a gente começa a ter uma um encontro do artista com o produtor na mesma pessoa. E isso você começa a gerir suas redes sociais, você começa a gerir as suas canções, a entender de direitos autorais, a ver como que você vai se filmar, como que isso está chegando no seu público. E o Sebrae, ele foi um pouco desse encontro, né? Assim, a Raquel, ela viu essa necessidade por parte de artistas que eram é, que às vezes precisavam apresentar um material para um produtor, para um festival, para uma demanda específica, e não tinham essa base de organização, assim como uma empresa, quando quer se colocar no mercado e não sabe por onde começar, não sabe seu nicho. E aí esse curso me chegou nessa hora e fez esse desenho para mim de como que era esse mundo, esse universo, e o que que eu precisaria para me organizar. E isso foi essencial, porque aí eu abri, antes eu tinha que pedir nota fiscal para uma outra empresa e papapá, e pagava tanto, então meu cachê, que já era baixo, tinha que ser redividido para pagar alguém para fazer uma coisa que eu descobri que eu mesma poderia fazer, assim, né, com certa responsabilidade. A questão das mídias sociais, que eram todas muito atravessadas, tinham às vezes textos demais. Aí no Sebrae eu entendi qual que era o foco, onde que eu teria que organizar isso. A questão da produção de som, cenário, figurino. Então, vai dando essa pincelada para a gente de como faz. Você viu que em uma pergunta eu acho que eu já Já falei vai direto, a gente já então obrigada. tudo da vida. Não, e Lívia, é muito bom ouvir isso e a gente trazer esses relatos desses cases, que é um case, né? Você é nosso case. Eu tenho orgulho de dizer isso. É muito bom você relatar isso, porque da forma que o Sebrae fala, ou a Raquel, querendo ou não, tem essa camisa, né? E com orgulho do Sebrae, eu falo, você é um empreendedor, você tem que se entender à frente de um negócio. Parece que é uma coisa pesada, que ofende. Não, a gente não vai lidar com ferramentas de uma empresa tradicional, a gente não vai ter uma gestão com software, com aquilo. Nós vamos ensinar o empreendedorismo e a gestão adequada ao artista. A gente não vai dizer além do que ele precisa, a gente vai, de fato, dizer o que ele precisa para o negócio dele, que é a música, no seu caso, ou pode ser o audiovisual, ou ontem com a Fabi, a produção. Então, a gente adapta. O Sebrae adapta toda essa conversa, convida consultores especialistas nos temas e leva de uma forma leve, ficou até redundante, mas é para ser leve, porque nós precisamos dessa leveza, porque a cultura, a música é leve. A gente não pode chegar com uma carga pesada numa gestão para atrapalhar toda a essência da cultura. Então, eu fico feliz de ouvir o seu relato e a gente poder compartilhar aqui no Elas Festival, porque é importante para os outros artistas entenderem que eu posso gerir o meu negócio. Talvez a gente nem use a palavra empresa, que é muito, né, que é muito forte, mas é um negócio criativo, um negócio da cultura que leva alegria para todo mundo. Então isso é importante demais ouvir isso, Lívia. Obrigada. Aproveitando, você falou, né? Canto na Noite também canta em festas de crianças, tá, gente? Podem convidar. Lívia é a cantora oficial do aniversário batizado dos meninos, então fiquem à vontade. Atende a todos os públicos. E, Lívia, você fez o programa depois que você participou do The Voice,
né? O The Voice surgiu antes na sua vida. Fala para a gente um pouco, pode ser mais específico, assim, para dar exemplo, para as pessoas entenderem mesmo a realidade de um The Voice, a realidade do dia a dia, né, da cantora, da empreendedora e da produtora Lívia. Se você faria algo diferente e também o que você aprendeu, né? Assim, com o The Voice você já colocou o que aprendeu, você percebeu que precisava de uma certa organização. Mas conta um pouco do que poderia ter sido diferente se o programa tivesse vindo antes do The Voice. O programa da música veio antes do programa The Voice. Maravilha, eu acho que o The Voice, se eu tivesse tido o programa antes, eu tinha com certeza organizado meu material de vídeo melhor, né? Criado coisas para as pessoas me verem no programa e terem acesso às minhas coisas. Talvez se eu tivesse me descoberto antes e entendido antes esse lugar da cantora, ele veio com o The Voice, né? Então, a necessidade surgiu depois que o The Voice me mostrou que o palco do The Voice, vou explicar assim, basicamente, é como se fosse um Fusca, assim. Quem dirige o Fusca, dirige qualquer coisa. Quem sobe para cantar no palco do The Voice, canta em qualquer lugar depois. Porque fica um diretor de câmera te vendo, fica o diretor do programa na sua passagem de som. Se você titubeia ali em qualquer momento, não dá a nota, desafina, você já está fora, assim. E é uma coisa meio que, sabe, assim, aquele carrilhão de emoções, porque mal ou bem o The Voice no imaginário do brasileiro está como o melhor lugar que um cantor pode alcançar no Brasil, assim, por mérito, né, ou por conquista, não sei. Então, você está entre um grupo, assim, gente, eu estou colocando isso sempre com aspas, viu? Um grupo muito seleto de cantores no Brasil. A minha professora de terceira série lembrou de mim. E eu falei assim, meu Deus, então é isso, assim, a coisa, se o Sebrae tivesse vindo antes, eu já teria mais ou menos uma ideia do que é um mainstream, teria organizado meu material e a minha forma de direcionar, e talvez sim, teria conseguido muito mais contratos, muito mais festas, atingir públicos muito maiores, né, em termos de é, um, uma carreira, né, dentro do pop, de coisa de alcance. Mas ao mesmo tempo eu achei ótimo, porque eu fui percebendo que o The Voice ele é um programa de entretenimento, né? A gente tem muito bem isso desenhado. E o entretenimento, a música, ela é um dos atributos, assim como a imagem é um dos atributos, assim como a história de vida de quem passa por lá é um dos atributos. Então, isso tudo junto entretém quem está vendo o programa, né? E o que é uma delícia, e é muito gostoso, a gente vive as emoções juntos, mas ao mesmo tempo, algumas coisas ficam perdidas assim no caminho. Por exemplo, o compositor da música, né? Eu acho uma pena o The Voice não falar dos compositores, né? Não dar voz aos arranjadores, não trazer um outro círculo que é muito mais voltado da música e do cuidado e do carinho que a gente teria com esses fazedores de arte do que ela é. Então, talvez essa seja a minha maior crítica, né? Mas como um programa de entretenimento e como o que aquilo traz para a gente em termos de conectividade, em termos por exemplo, essa coragem que me deu para cantar e para assumir uma vida de cantora, eu não sei se eu teria se eu não tivesse passado pelo The Voice. Agora, o meu caminho é muito mais dentro da música e desses critérios que não são tão comerciais, né? Eu não quero fazer música para vender. E aí o próprio Sebrae, ele ele abarcou várias carreiras distintas. Tem gente que quer fazer sucessos para ser hit de rádio e no YouTube ter 1000 views e ter aquela coisa toda. Então, quando falam assim, a Lívia é um case de sucesso, você deve olhar e falar assim, quantos mil seguidores essa menina tem, assim, né? Por que ela é case de sucesso? Ninguém conhece ela, foi só no The Voice e tal. Ela devia estar brilhando aí no mundo, em Nova York já, com roupa de onça e cantando carriana. Mas não é esse, assim, o ponto. Isso que eu queria falar sobre o sucesso, né? Então, o sucesso de cada um,
ele é a medida do que aquilo importa para ele. Agora, independente se ele quer cantar para Rihanna ou se ele quer ser bem-sucedido e conseguir dar o valor que ele acha para a música, assim, como algo, né, micro ali, às vezes, ou só compor as suas canções e ter o seu público ali do Spotify cativo, ou fazer um disco, ou viajar para o exterior e talvez fazer parcerias com outros compositores. Cada músico ou artista pode ter um objetivo distinto, mas para esse objetivo é importante uma boa divisão de tempo, uma boa organização financeira, uma boa noção da classe, uma boa noção do meio, né, de como se organizar. Então, é isso que o Sebrae me mostrou, assim, de certa forma, que independente de onde esteja o seu sonho, o seu nicho e essas coisas, a organização é importante. Então, dentro disso que foi proposto pelo Sebrae, eu senti que a minha vida conseguiu tomar um rumo de organização, as prioridades começaram a se clarear, né, a partir desse contato. Além dos amigos, né, que a gente faz assim no curso e as parcerias e compor música juntos. Eu acho que como um espaço de convivência também, o curso ele proporcionou esse link, que o The Voice também, por sua vez, proporcionou esse link. Então, eu acho que é mais a maneira como cada um também vai absorvendo das experiências aquilo que ela tem de melhor a oferecer para engajar um caminho que faça sentido na sua existência, né? Assim, eu estou deixando bem filosófico aqui, mas é porque no final, não, sabe assim, o que é que abastece a gente mesmo, eu acho que é isso. Não, a artista nunca pode sair da frente do negócio, né, Lívia? Tem que ser filosófico. Oh, perfeita a sua fala. A Aninha até colocou aqui, ó, importante entendermos que o trabalhador da cultura precisa se organizar e não se sentir culpado por se tornar bem-sucedido e ganhar dinheiro por conta disso. Perfeito. Não é ofensa a gente cobrar pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Pelo contrário, é uma obrigação nossa cobrar e nos valorizar, né? Então, outra coisa que a gente ensina no programa, no Sebrae, em todos os festivais, no Elas Festival, em todo lugar que a gente tem a oportunidade de falar, que é isso. Raquel, E pode falar, Lívia, desculpa. eu ia só colocar mais uma coisa que eu fugi um pouco e agora eu lembrei enquanto você está falando, que a minha vida é dividida assim, eu trabalho com aulas de música, né? Eu sou uma cantora intérprete, então eu tenho eventos, eu tenho um quê de eventos e um quê de projetos também que eu faço a gestão como a produtora do projeto, então eu ganho um outro cachê, um outro valor para a produção. Eu produzo projetos de algumas outras pessoas. Eu trabalho com workshops e aulas online também, que compõem a minha renda. E casamentos. Eu achei um nicho muito interessante. Aqui em Minas, né, diferente de alguns outros lugares do Brasil, casa-se muito, e isso é uma tradição. E a música nesse tipo de evento, ela é bem remunerada. Então, eu tenho uma agenda sólida e há 6 anos de casamentos quase todos os finais de semana. E, bom, a gente tinha pensado num pré e durante a pandemia. Eu estou falando aqui do pré-pandemia. Então, a minha renda, ela se organiza a partir desses setores, e esses setores também, cada um tem um tipo de organização, me pede um tipo de organização diferente, né? A professora, ela precisa ter um tipo de organização, a intérprete outro tipo e a produtora outro tipo, de tempo, de recursos, né? Enfim. Então, isso é legal também, pensar, sendo um pouco mais, a Ana, ela deu esse tique aí, assim, porque sim, a gente é artista, mas a gente precisa ganhar dinheiro, né? Assim, não é tudo nessa maravilha, ó, que lindo, como o mundo é florido. Não, e assim, a Luísa resumiu bem, você tira os ovinhos de vários cestinhos, ou seja, tudo dentro da cadeia da música, você não precisou fugir disso, não é todo mundo ainda que vive só da música ou da cultura, mas você conseguiu, né, ter várias cestas, seguindo a lógica da Luísa aí, tudo dentro da música, todos têm o alicerce música, mas cada um com uma açãozinha diferente, né? Perfeito.
E Lívia, eu já ia entrar nesse assunto, que era, você é professora de música, produtora, tanto dos seus projetos quanto dos outros, realiza alguns eventos, compositora e intérprete. E aí veio a pandemia, né? Assim, a gente sabe que a economia criativa, né, mais a cultura, foi o setor mais impactado na pandemia. Então, isso aí, a gente teve quase uma redução de 70% no faturamento desses negócios. E a gente sabe que é um segmento que tipicamente aglomera pessoas, né? Então, foi o primeiro a ser fechado e agora que está voltando. Então, me conta um pouco para a gente, Lívia, assim, como que foi esse momento de, nossa, fecha tudo? Provavelmente você já tinha uma agenda lotada de casamentos para cantar, e agora talvez esteja voltando né, a se realizarem com todos os protocolos. Mas conta como que foi essa virada, primeiro, com certeza, o susto, mas depois o que você foi se organizando e fazendo durante essa pandemia que ainda vivemos, infelizmente. De faturamento, assim, de cara foram R$ 32.000 perdido em 2 meses, de eventos, de coisa. Então, R$ 32.000, e eram meses, tanto março, abril e maio, né? São os 3 meses, que eu sempre me organizo um pouco de 3 em 3 meses, assim, e 32 mil em 3 meses é muito dinheiro. E para um artista, a gente vai pensar nisso em outras esferas também, porque aí esse dinheiro que geraria um vídeo que seria para vender um projeto e ganhar mais dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho vídeo, não tenho projeto futuro. Então a gente está falando não só de uma instância, mas várias instâncias que foram afetadas. E trabalhar com a imprevisibilidade já é uma das matérias da civirologia, né, da faculdade de civirologia, que todo mundo músico tem que fazer, assim. Mas eu costumo brincar que eu era 80% cantora e 20% professora, e eu virei essa lógica, né? Aí agora eu sou 80% professora e 20% cantora, né? Então, isso diz do quê? Diz de eu também reformular toda uma lógica de horários, de alimentação, por exemplo, né? Porque a cantora, ela canta sexta, sábado e domingo, ela faz a comida para levar, ela tá... E agora não, agora meu sexta, sábado, domingo ficou livre, eu voltei a ser uma pessoa que teve final de semana por 2 anos, e eu precisei organizar minha semana, porque eu dormia segunda e terça, estudava, dormia assim, descansava, fazia as minhas coisas, papapá, e agora não, agora eu precisei realinhar os meus alunos. Então, muda o seu cotidiano, muda a sua alimentação, muda o afetivo, né? Assim, o substrato do artista é trabalhar com sonho, com esperança, com alegria, com não sei o quê. A gente para de fazer esses eventos, a gente também vai vendo um mundo todo de emoções, ficar triste, ficar recolhido, se eu não começo a sair. Quem era muito expansivo, amigos meus, todo final de semana, toda quinta-feira estava na casa do Tiago Delegado, escutando música instrumental, estava dentro de casa já, não aguentando mais ver live. Então, isso também para o mundo emocional do artista é um baque, é um choque. Então, é o famoso, uma autorregulagem que a gente vai fazendo para sobreviver, né? Eu moro sozinha aqui, ou seja, longe da minha família, dos meus pais, já estou há quase 2 anos sem ver a minha mãe, então tento uma reestruturação mais do que financeira e para o artista se virar, uma reestruturação emocional que vai é, que vai tentando suprir esses lugares para nem para empreendedora morrer, mas para nem para artista morrer, assim, para todo mundo sobreviver na medida do possível. E então a minha tática foi essa, foi sair da cantora e ir para professora, porque eu já tinha esse skill e para mim foi muito fácil, porque eu tenho para comigo, eu acho que vocês já viram que eu gosto de conversar bem, né? Então eu tenho para mim que se eu entendi como que eu dou aula de canto, né, assim, presencial, e essa história para mim tá entendida, para eu migrar isso para o virtual foi muito fácil.
né? Assim, eu encontro alguma coisa que faça a função do piano, entendo o atraso da internet com o atraso do aluno, envio os exercícios para o aluno abrindo o tempo dele, muto meu microfone, escuto ele fazendo e a gente vai fazendo esse bate-volta, esse retorno. Então, além de dar aula de canto, eu comecei a ensinar as minhas amigas professoras de aula de canto. Tipo assim, desespera não, pega essa ferramenta aqui, vamos lá. Que eu acho que também tem um quê interno de não achar tanto problema, né? Achar mais solução do que problema. E isso vai fazendo com que as relações dentro da pandemia também comecem a ficar mais tranquilas. Inclusive, conheço muitas pessoas que agora, vendo o comportamento da internet durante a pandemia, vão migrar suas aulas somente para o modo online, né? Assim, muita gente começou a descobrir ferramentas para fazer lives, música, streaming e ganhar dinheiro com isso, assim, colocar em lugares. Então, na minha visão meio poliana das coisas assim, a pandemia ela veio trazendo um nicho, fortalecendo um nicho que era pouco explorado e, e que vai ser a Flora Guerra, por exemplo, vai falar hoje ainda, eu acho, e ela vai falar, vai falar muito bem assim desse mundo digital, né? Não sei, a Flora é bem do analógico, mas eu acho que ela também vai poder dar umas dicas assim do que veio e como que essa coisa da mixagem, masterização, pessoas, o músico que fazia as coisas presencialmente, não tinha essa noção de como mexer com a internet, precisou aprender isso meio que na marra. Então, acredito sim que na pandemia essa questão tenha ficado bem exposta, né, da necessidade do músico de se atualizar nessa ferramenta. E quem esteve atento e quem conseguiu fazer esse equilíbrio, né, emocional, financeiro e não teve perdas, né, gente? Mal ou bem, assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente está numa sociedade perfeita, mas a gente teve um governo que teve certa dificuldade para lidar com as questões da cultura e distribuir essa verba de forma eficaz, eficiente. Eu participei de algumas reuniões da Aldir Blanc, como isso foi sofrido para o nosso estado, como isso foi difícil para nós, assim, como teve pouco, como a gente tem e teve pouca prática em liderar ações que atendessem os músicos, justamente porque a classe é muito desarticulada, né, as informações todas muito longe, enfim, então, e um governo que preza pouco a cultura e a educação, assim, ou menos do que talvez outros governos, e isso eu vejo a ciência dentro da universidade, eu vejo coisas. Então, toda vez que a gente precisa se equilibrar enquanto indivíduo dentro de uma sociedade que também está desequilibrada e com uma pandemia que mata e leva pessoas queridas, entes queridas, de um dia para o outro, eu seria incapaz de julgar qualquer músico que não tenha conseguido, ou qualquer ser humano que não tenha conseguido. Então, a minha visão sobre a pandemia trouxe várias coisas positivas, mas também é um período novo, né, para todo mundo. A sua visão, Lívia, é como a Luísa colocou, uma visão de empreendedora, tentar ver solução ou tentar ver o lado bom sem esquecer o lado ruim, sem esquecer os problemas, né? É isso. Olivia, na sua fala, me deu uma curiosidade, eu vou falar para a gente, agora vai ser uma curiosidade para todo mundo. Com a questão da pandemia, você inverteu a porcentagem do seu tempo de cantora para professora. Os seus alunos, né, que você aí teve mais aulas, mais alunos, o perfil dele mudou? Assim, são pessoas hoje que realmente querem aprender para talvez ser um pouco mais profissional e tudo, ou de fato surgiu pela pandemia? O que foi? Você percebeu alguma mudança no perfil dos seus alunos? É interessante você me fazer essa pergunta, porque eu penso muito em como que as coisas, como que as pessoas e as coisas se encontram e como elas e por que elas se encontram, né? Assim, a maioria dos meus alunos estão comigo já há uns 3, 4 anos, então já me conheciam bem.
os que se aproximaram com a pandemia, os que vieram, que eram novos, inclusive quase 50% dos meus alunos agora vieram com a pandemia, até porque eu abri esse leque, que era um leque bem fechado. Os que ficaram, então, assim, tem os que buscavam coisas que eu acho que até com outros professores talvez não encontrariam por causa do perfil da pessoa e da falta de paciência com a internet. Esse não, eu acho que não é o professor, talvez não, ele não gosta de ter aula sem o contato físico, não se permitiu a isso, né? Mas eu mantive os meus alunos e tripliquei o número de alunos. Então, o perfil ele vem de encontro mais ou menos com o meu perfil, assim, com o que eles encontram, e que eu gosto muito de conversar. Eu vejo uma outra ideia, né, na música, que não só fazer o aluno cantar, mas também entender esse percurso, por que a música surgiu, por que aquela música. Então, a gente conversa bastante. Então, eu tive uma procura muito grande de pessoas que também estavam nessa busca de sentido dentro de um momento onde quase tudo caiu. Então, o perfil foi sempre o mesmo que eu tinha antes, também, presencial, mas agora eu entendi como que eles, como que essa busca é diferente. Alguns, por exemplo, pararam de fazer. Talvez respondendo a pergunta de forma mais direta, alguns alunos pararam de fazer aula porque não quiseram. E eu, desde o começo, mesmo sabendo dos riscos da pandemia, assim que a gente teve uma maneira de colocar o shield e proteger e ter a distância, eu aluguei uma sala e voltei a dar aula presencial. Então, o meu tempo mesmo sem dar aula foi aqueles primeiros 6 meses iniciais que ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas depois disso eu retomei com os cuidados e, graças a Deus, todos esses meus alunos estão vivos e não aconteceu nada, assim. Mas entendo que também dependendo da postura do professor, tem professor que não voltou até hoje e vai continuar só online, como eu disse, eu respeito. Mas o perfil desses alunos é muito claro, assim. Mas aí eu não sei se eu trago. Agora vem a Lívia questionando o Sebrae, questionando Raquel. Aí eu não Vamos sei. inverter os papéis. Vamos inverter, Raquel. Agora você me conte. Seria o perfil do cliente ou do aluno, ou seria o perfil do ser humano, assim, que tem dificuldades e, assim, dependendo do profissional que vai atender ele e consegue enxergar, né, esse mix de dificuldades, se ele consegue realocar esse aluno, esse cliente, de uma forma que ele se sinta confortável, ou, entendeu? Assim, que eu acho que não é o perfil do público. O perfil que me procura sempre me É um perfil do procura. seu negócio, digamos Do assim, meu né? É o negócio. seu perfil. É o meu perfil, é isso. Sim, porque a minha pergunta, você respondeu bem, era mais no sentido de você já demonstra que você consegue transparecer para as pessoas, para os seus possíveis alunos, quem é a Lívia e o que elas propõem a fazer. Então, a pessoa só vai te procurar, de fato, se ela se encaixa naquilo ali, né? Assim, claro que às vezes pode aparecer alguém fora da curva, mas é mais comum quando você já se entende, se conhece, fala, não, eu quero ir por essa linha, atender assim. Então, ok, perfeito. E aí, a minha pergunta era mais do perfil da pessoa mesmo, você percebeu de forma clara, porque eu tenho amigos e amigas que, com a pandemia, resolveram aprender, né, cantar e tocar. Então, a minha curiosidade foi nesse sentido, se essas pessoas também chegaram a você, sendo, não pessoas novas, pessoas mais velhas, fala, não, vou aproveitar este momento de pandemia para aprender algo que eu sempre quis, ou seja, aquele desejo que ficou guardado durante muito tempo. Talvez se eu tivesse falado isso, ia ficar mais claro minha pergunta, mas foi bom que você deu uma explicação maravilhosa. Então, nós tivemos isso, nós tivemos pessoas que resolveram aprender mais a cozinhar, né? Não vai se tornar um chefe de cozinha, né? A pergunta era mais nesse sentido, mas quer ter um pouco mais de domínio sobre
aquela profissão, digamos assim. Não quero ser chefe, mas quero aprender um pouco mais. Não quero ser cantora, mas quero aprender para mim mesma, né? Não era algo que você quer fazer para o outro. Era mais ou menos nesse sentido, porque... Claro, eu ainda completo. Teve, sim, pessoas que vieram, porque eu vou te contar um rol de desculpas, né, que chegavam para aula de canto. Porque eu sempre tive esse sonho e agora eu tenho tempo, o que eu não tinha antes. Ou eu estou muito sozinha, não tenho com quem conversar e preciso fazer alguma coisa que eu gosto de cantar. A minha terapeuta mandou eu vir fazer, porque eu já estava ficando louca de tanto trabalho online. É, essas são as maiores. E além disso, eu lembrei de uma outra questão, que essa é a Lívia professora, a Lívia cantora recebeu também outras demandas, por exemplo, a tal da serenata online, né? Você chegar numa festinha no Zoom, pegar seu violão e ficar lá tocando e fazer a festa com as pessoas. Você passar embaixo de um prédio, né? Parar embaixo de um prédio e tocar para uma mãe, né? Uma filha que ia desejar um feliz Dia das Mães, me contratava para eu levava a caixa de som e fazia uma serenata. Ontem mesmo eu fiz um show chamado Serenata, que era isso, assim, você começa a abrir um mercado que antes ele não existia, assim, de tocar em evento online. Telemensagem online. Então, assim, você grava a música, grava Como é grande o meu amor por você. E esse foi um oferecimento da sua filha. Você grava tipo um podcast personalizado e vende. E isso, assim, meu irmão é do design, a gente fazia um videozinho, colocava as fotos do casal, das pessoas que uma ofereceria para outra no dia do aniversário, e fizemos cartões virtuais online, musicais. Então, é isso, assim, se a cabeça tá pensando, as ideias vão surgindo e a gente vai viabilizando aquilo. Olha Como que eu legal, falo, né, Lívia? não é E outro assim, produto. pelo jeito, assim, tanto os clientes quanto você pensou nesses novos produtos, não só você pensando, né? As pessoas também te fizeram proposta do tipo, você faz isso? Aí você, olha, posso fazer isso, e posso fazer para outras pessoas também. Então, isso é legal. Realmente tem, né, a gente tem que admitir que tem o lado bom, não da pandemia, mas do momento que a gente para poder pensar em coisas diferentes do que a gente já estava fazendo, né? Acho que isso é importante. Boa, Aninha, quando a pessoa tem o espírito empreendedor, não tem limite. É isso mesmo. Nós já estamos caminhando para o fim, né, Nath? Então, antes da gente finalizar, Lívia, deixa só um recado final para as pessoas que estão nos assistindo e depois vão nos assistir também, que vai ficar já, né, vai ficar gravado, nós estamos gravando. E aproveito também, deixe suas redes sociais para a gente aumentar seus números, apesar disso não significar tanta coisa, mas quem quiser te seguir e saber mais da sua vida e profissão, por favor, faça o seu merchan. Claro, claro. Eu acho que significa a partir do momento que a gente vai fazer trocas reais, né? Onde aquele conteúdo que eu estou colocando vai te trazer algo e você também vai contribuir para o que eu estou falando, assim, com comentários, né? Onde a gente consiga se, se se conectar de verdade. Eu acho que talvez a minha busca seja essa. E eu ia, enquanto você estava dizendo uma coisa aí sobre o Sebrae, eu fiquei pensando, gente, por que o Sebrae não ofereceu o curso de reciclagem? Que eu precisei tanto, às vezes, de palestras sobre organização de tempo. Às vezes eu perdi muito tempo com rede social, esqueci umas coisas e me embolei. E aí me veio para falar essa última mensagem final para quem está nos assistindo e vai nos assistir, que se for de alguma valia, que tudo é musculatura. A gente acha que quando a gente vai para academia, né, a gente pega o peso lá e aquilo vai trabalhando o músculo e a gente vai ficando forte a partir disso. Mas existem coisas que não são músculos que também podemos desenvolver musculatura. Uma delas é esse olhar positivo, por exemplo, para as coisas. Né? Se a gente começa a fazer isso todos os dias com pequenas coisas, a gente desenvolve a musculatura de olhar positivo. Do empreendedorismo, né, de buscar soluções dentro dos lugares, é muscular. Então, assim, a gente entra pelo problema por vários lugares, é tipo um funil, né?
A gente pode entrar, mas a gente só sai por um que é a vontade. Então, a vontade, ela é ligada à força de vontade, mas também a exercitar essa musculatura, esse olhar mais atento, essa escuta mais ativa, né, para a gente conseguir, no final de tudo, conviver bem com a gente mesmo, assim, com as escolhas que a gente fez, profissionais, amorosas, intelectuais, não sei, assim. Então, exercitar da forma que a gente puder uma, é, lugares que a gente consiga nos abastecer, que a gente possa se abastecer de coisas boas, seria a minha mensagem final, assim, o exercício dessas outras musculaturas. E é dia após dia. Eu brinco que tem duas frases de dois migão meu, assim, que eu usei nessa pandemia a rodo. A primeira é de um migão chamado Caetano Veloso, que é preciso estar atento e forte. E a outra de um migão chamado Jesus Cristo, que é ora e vigia, sabe, assim? E dentro dessas quatro palavrinhas, né? Atento, forte, orar e vigiar, ela vai desenvolver qualquer musculatura que a gente conseguir aí para nos percebermos um pouco. Ontem eu estava nesse show que era sobre a pluralidade, hoje quando a Elas Festival Nath, aqui, ai meu Deus, Nath Nath, Sol. começou a falar, né? Sou uma mulher negra, meu cabelo, assim. Então, quando a gente trabalha para olhar também, né, com esse olhar de entender esse outro lado de quem não enxerga, de quem não escuta, de quem ainda não entendeu sabe, o cuidado que é preciso ter com as pessoas com deficiência. O meu irmão é deficiente, né, tem síndrome de Down. Então, assim, são lugares, visões que a princípio a gente leva um susto, mas se a gente for trabalhando essa musculatura, a arte é isso o tempo inteiro. É a gente ouvir uma música nova e falar, não, peraí, deixa eu ouvir de novo para ver o que está acontecendo, né? Deixa eu olhar de novo. E o respeito, né? Respicere, de ver de novo. Então, né, inteligência, intelegere, escolher dentre, né, aquilo tudo que me é apresentado na internet, né? Eu fico feliz de todas as pessoas que estavam aqui. Hoje foi pequenininho o case, mas é isso. Foi bom demais, assim, estar aqui em companhia de vocês. Obrigada. Ah, arrasou. A E a gente que Lívia agradece. Itaboraí, é só procurar lá que eu acho que É eu mesmo. Levi Itaboraí. A gente quem agradece muito, Lívia, por essa aula de empreendedorismo e espiritualidade. Adoramos. Muito obrigada. Hermes e Fabiana, desculpa, muito obrigada também, mais uma vez. Nath, muito obrigada. Eu vou deixar o telefone do Sebrae, o 0800, e o link da loja no chat, para vocês que quiserem, né, se aventurar no ramo do empreendedorismo, que é legal. Procure a gente e nós teremos em breve, Lívia, já que você falou, um programa de aceleração para a cultura, especialmente para a cultura. Então, em breve, novidades, acompanhe pela nossa loja. Obrigada, Nath, você. Obrigada, gente. Obrigada demais, Raquel. Lívia, que fala maravilhosa. Que bom poder conhecer um pouquinho mais da sua história e que bom saber, né, desse lugar da espiritualidade mesmo, né, da espirituosidade e da espiritualidade que você carrega, né, não só no trabalho, mas também na sua vida pessoal. E uma coisa que você falou que me tocou muito, que é assim, né, que é o que eu carrego sempre, assim, que desde nova eu escuto uma coisa que é assim, as profissões do novo milênio, muitas delas não têm nem nome. E nessa pandemia, eu me vi nesse lugar, né? A minha profissão não tinha nome para mim antes. Eu sou formada em enfermagem, me reinventei dentro da produção cultural e hoje eu estou aqui aventurando dentro da produção online. Então, como uma tech host, que é uma produção, né, uma profissão que até pouco tempo não tinha nome, né? E para isso eu precisei não só de profissionalizar, mas eu também precisei de coragem. E a sua história, Perfeito. né,
encaixou um pouquinho na minha, que é a sua coragem de sair lá da biologia e falar, acho que não é isso aqui, não. Acho que eu vou para outro caminho. Então, eu quero te agradecer demais por ter compartilhado essa história com a gente. Falei, já conhecia essa moça de algum lugar. Então, eu quero te agradecer, Lívia. Agradecer o Hermes, a Fabiana, que são nossos tradutores de Libras, nossos intérpretes. E agradecer mais uma vez a você, Raquel, pelo acompanhamento. Amanhã a gente continua com os cases, elas no audiovisual, com a Raquel Halak e a Carol Braga. Então, amanhã tem mais às 17 horas. O Festival Elas continua. Para ter acesso a toda a programação, a gente tem um site, que é o elasfestival.com.br e o Instagram Elas Festival. Não percam, tá bombando. Vem com a gente, que tem muita coisa ainda pela frente nessa semana. Muitíssimo obrigada. Até a próxima, pessoal.